Fala pessoal, meu nome é Kevin Beltrão e nesse vídeo eu vou estar fazendo uma comparação entre os sistemas operacionais macOS, Windows e Linux. O meu foco principal vai ser falar sobre um engenheiro de software, mas eu vou tentar não defender tão fortemente um sistema operacional, mas sim explicar o caso de uso. Então talvez o que esteja na minha preferência não vai ser o que te serviria melhor. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão meio em dúvida se, poxa, eu tô com um computador do Windows, vale a pena fazer um dual boot, vale a pena eu só matar o Windows no meu computador e instalar o Linux? Vale a pena comprar um Mac? Eu espero que esse vídeo ajude vocês a tomar uma decisão. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Só tem uma pequena porcentagem de vocês que está inscrito enquanto assiste aos vídeos. E também já vou pedir para vocês deixarem like no meu vídeo. Me ajuda muito e tá sendo bem complicado gravar tudo. Tem uma rotina bem pesada com trabalho, mais faculdade, mais esse canal. Então é isso, bora pro vídeo. Inicialmente eu vou tentar passar um pouco da ideia do porquê normalmente engenheiro de software prefere usar o Linux ao Windows. Apesar do Windows ainda ser mais popular, até porque é o que vem no computador quando a gente compra. Uma das primeiras coisas que o pessoal traz é que o Linux é mais seguro. Muita gente atribui isso ao Linux ser open source. Mas peraí, se o Linux tem código aberto, não seria mais perigoso usar ele, já que qualquer um pode ir lá e explorar as falhas? Sim, mas ao mesmo tempo tem menos gente mal intencionada do que gente bem intencionada. Quando uma falha é encontrada, o Linux não demora tanto a lançar um update. Mas eu não queria bater tanto nesse ponto porque eu acho que o Windows está fazendo até um bom trabalho, está lançando boas ferramentas de segurança, como é o caso do Windows Defender, e o Windows está com uma boa frequência de atualização, ou seja, está sempre lançando updates para estar também corrigindo essas falhas. A indicação que eu daria, se você é um usuário de Windows, é atualize o seu sistema com frequência, porque não é em vão que eles ficam lançando atualização. É claro que tem bug fixes, que tem features novas, mas a gente não pode esquecer dessas correções de falhas de segurança. O que eu vejo muito pessoal falando é do terminal do Linux, que realmente se destaca em relação a outros sistemas operacionais. No Linux a gente já vem com o apt-get, que é um gerenciador de pacotes, e aí tanto no caso do Windows quanto no caso do macOS a gente tem que instalar softwares separados. Só para citar alguns destaques, eu vejo cada vez ganhar mais força o Chocolatey no Windows, e o Brew do macOS também é um gerenciador de pacotes muito bom, além de outras ferramentas já instaladas que a gente ganha quando está usando o terminal do Linux, como é o caso do wget, do grep. E entrando um pouco mais a fundo nessa questão de instalação, isso significa que a gente consegue, usando a linha de comando, tipo, escrever um comando e instalar um software. Enquanto no Windows a gente baixa o instalador, abre o instalador, vai passando next, depois, dependendo do tipo de software, se vai mexer no sistema operacional, às vezes é só um reprodutor diferente de vídeo, ele ainda exige que a gente reinicie o computador. Porque o Windows tem uma coisa de, ok, o usuário é ignorante, que não é necessariamente uma coisa ruim. Vocês imaginam uma pessoa que tem menos contato com tecnologia, como pode ser talvez o caso dos pais de vocês, tendo que instalar as coisas por linha de comando, ao invés de uma janelinha intuitiva apertando next. Então o Windows abstrai muita coisa para você, e acaba te limitando um pouco também e tornando as coisas mais lentas. Como o Linux é open source, ele também é muito adaptável, sabe? Você pode estar modificando as coisas, inclusive o terminal, e o Windows acaba sendo um pouco mais limitado nessa questão. Ao invés do terminal, a gente tem um prompt de comando, que é em MS-DOS, que é uma linguagem que não é muito popular, vai ser mais difícil tu achar conteúdo e tá encontrando coisa pra mexer nela. E atualmente a Microsoft também tá mexendo muito no PowerShell e na versão nova dele. Eu particularmente não gosto muito do PowerShell, isso vai ser uma coisa bem pessoal, mas assim, muita gente já defende que é bem melhor que o prompt de comando. E existem outras alternativas para você usar o terminal de uma forma mais próxima do Linux. Tem, por exemplo, uma ferramenta que é o Windows Subsystem for Linux. É como se você tivesse um pedacinho do sistema do Linux dentro do seu Windows. Eu acho isso meio gambiarra, não é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Se você está precisando do Linux para uma coisa muito pontual, você é um estudante e vai precisar para uma cadeira, pode ser uma alternativa boa. Esse é o tipo de coisa que você vai ter que baixar quando você for, por exemplo, trabalhar com uma ferramenta que seja para Linux, como é o caso do Docker. Mas é isso, só pra gente dar uma pausinha dessa questão de terminal, vale dizer que o Linux é um sistema bem mais leve. O Windows é muito mais user-friendly do que o Linux. Apesar dessas coisas que eu tô falando aqui, eu não vou indicar isso pra minha avó, porque, poxa, olha só, tu vai conseguir estar adaptando, personalizando o terminal. Não faz o menor sentido isso, eu só vou dificultar a vida dela dessa forma. Mas sobre ser mais leve. Se você é um estudante de ciência da computação e tá com um budget apertado, ao invés de você necessariamente ter que comprar um baita computador, tem muita gente que consegue reviver computador antigo simplesmente instalando o Linux nele. O Linux vai acabar sendo um sistema mais leve, nem sempre ele vai ser extremamente rápido, mas é mais leve. E uma coisa que eu acho importantíssima também é que ele abstrai menos erros. Então, enquanto a gente
quando tem umas cenas trágicas no Windows, do tipo, ups, alguma coisa deu errado, o Linux ele dá mensagens mais claras e facilita até do usuário estar pesquisando. Porque quando você coloca, ups, something went wrong no Google, você vai encontrar trocentas pessoas que tiveram essa mensagem de erro e que não necessariamente estão tendo o mesmo problema do que você. Então, falando para um engenheiro de software, talvez seja mais vantajoso usar o Linux do que o Windows, mas vale ressaltar que o Windows vai ter suas vantagens. Por exemplo, a gente vai ter mais softwares não necessariamente vinculado à programação. Se você quiser usar algumas ferramentas de design, como é o caso das ferramentas do Adobe, o Adobe XD para mockup, ele não é compatível com o Linux. Mas vamos começar a falar um pouquinho no macOS também. O macOS também é baseado no Unix, assim como o Linux. Isso significa que a gente tem muita liberdade no terminal também. Como eu citei, o Linux acaba já vindo com algumas aplicações já instaladas que vão ajudar a gente, como é o caso do apt-get, o gerenciador de pacotes, enquanto no Mac a gente tem que instalar. Mas, como eu estou deixando claro, a gente pode instalar. O Mac, ele vai ter menos aplicações do que o Windows, assim como eu tentei passar a ideia do Linux para o Windows, mas, ao invés de quantidade, ele foca muito em qualidade. Então a gente vai encontrar ótimas aplicações para Mac, que talvez você tenha dificuldade de achar alguma equivalentemente boa para Windows. Então, só para dar um exemplo, a gente tem o Sketch, que é uma ferramenta de designer, mas para ilustrador, que só vai funcionar para macOS. Uma outra vantagem do macOS é que muitas ferramentas que não funcionam para Linux acabam funcionando no macOS. O macOS, ele não demora tanto para, no mínimo, copiar as aplicações que funcionam no Windows, para a gente ter uma funcionalidade parecida. Mas, além disso, muita coisa que funciona lá e não funciona no Linux, funciona no macOS, como é o caso das ferramentas da Adobe, que eu acabei de dar de exemplo. Então, se você gosta de mexer no Photoshop, no Lightroom, se você gosta de fotografia, com mockup no XD, macOS pode ser uma boa alternativa. Uma coisa que eu sinto do macOS é que ele tenta trazer aquele paradigma de usuário é ignorante do Windows, porque as coisas realmente são muito intuitivas. Tipo, se eu fosse dar pra minha avó um dos 3 computadores, provavelmente eu daria um macOS, mas ao mesmo tempo ele não te tira tanta liberdade. Tem coisa que até passa a ser mais intuitiva, por exemplo, para você descompactar um arquivo, ao invés de ter que clicar com o botão direito, extrair, é só dar 2 cliques, como se você quisesse abri-lo. O Linux, por ser mais leve do que o Windows, faz com que a sua máquina dure mais tempo. Mas no caso do Mac, é muito comum eu ver gente comprando um MacBook antigo, que já tem 5, 7 anos de idade, porque sai mais barato, que é uma das principais desvantagens do Mac. É muito caro. Mas uma vantagem é que ele não te limita tanto em relação ao sistema operacional. Se você precisar trabalhar com qualquer produto da Apple, quer fazer, por exemplo, um aplicativo para iPhone, um aplicativo para macOS, uma aplicação para Apple Watch, você só vai conseguir fazer isso dentro do sistema operacional da Apple. Enquanto que, para você fazer alguma coisa para Android e tudo mais, você também consegue simular o dispositivo no macOS. Ou seja, se você trabalha com aplicativos de celular e você não é exclusivamente, de certeza, de Android, até porque, mesmo que você seja só de Android, eventualmente, provavelmente você vai precisar fazer alguma coisa para iOS também, o macOS pode ser o melhor sistema para você. Se você é um engenheiro de back-end ou de banco de dados, um SRE, que tem que mexer muito nas coisas pelo terminal, provavelmente também vai ser mais interessante do que você mexer no prompt de comando, que pra mim é um software meio feio. Quando eu tô trabalhando no Windows, não é o que eu uso. macOS vai ser uma boa alternativa. E uma coisa que eu acho vantajosa do macOS é que quando você começa a ter os diferentes produtos, eles têm uma integração muito forte. Ou seja, se você tem um iPad ou um iPhone, você pode muito bem estar com algum arquivo aqui, passar de um para o outro. Por exemplo, faço anotações no iPad, eu consigo jogar direto no computador sem muita dificuldade. Ele sincroniza informações, então eu tiro foto com o celular e acaba no computador também. Tem algumas features bem legais, por exemplo, usando o Apple Watch, primeiro que eu consigo, a qualquer momento, botar o celular para apitar, caso eu não esteja encontrando ele. E ele tem uma funcionalidade com a câmera, que eu quero mostrar para vocês. Quando eu abro o aplicativo da câmera, ele já abre a câmera do meu celular e eu consigo ver o que a câmera tá vendo. Não sei se vai dar para enxergar, tá bem desfocado, mas me filmando. E aí eu consigo tirar foto por aqui pra, por exemplo, pousar. Tô sozinho, não tenho quem bater uma foto pra mim, deixo no tripé e aperto o botão. Além de que, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui de como fica, mas eu uso o iPad como segundo monitor quando eu não estou em casa. É como se fosse o meu setup portátil. Usando o AirDrop, eu consigo conectar o iPad ao MacBook sem usar nenhum fio, e aí ele funciona como um display normal de um cabo HDMI conectado. Eu consigo segurar uma tela e arrastar para outra. Antes de finalizar o vídeo, eu queria só trazer um pouco da minha experiência pessoal. Eu trabalhei durante muito tempo no Windows, durante muito tempo no Linux, estou há um bom tempo já usando o macOS. No Windows, eu vivia tendo problema de compatibilidade e tudo mais. Vale citar que quando algumas ferramentas, como foi o caso do Node.js, surgiram, ele surgiu para funcionar no macOS. Então, talvez, se não existisse o Mac, o Node nem teria existido, sabe? Foi uma coisa dificultosa de fazer ele rodar também no Windows. No final das contas,
os softwares de programação muitas vezes chegam no Windows por meio de gambiarra, como foi o caso do Docker com o Windows Subsystem for Linux. Mas um exemplo foi quando lançou o Dynodland. Assim que lançou a primeira versão estável, eu já fui começar a testar as coisas no meu computador do Windows e ele não conseguia reconhecer aquele caminho bizarro. C, dois pontos, aquelas barras invertidas, ele não entendia isso. Hoje em dia isso já foi corrigido. Além de alguns problemas de permissão que eu acabava tendo e atrasavam um pouco a minha vida, e da lerdeza no geral, em relação ao Linux. No Linux eu me desencantei várias vezes por duas questões. Uma, a quantidade de bugs, e outra era o quão baixo nível as coisas ficavam sem precisar disso. Tu tinha que saber muito mais comandos para fazer coisas simples, que no caso do Windows seria clicando, arrastando. E já aconteceu do Linux perguntar, posso atualizar? Eu clicar, pode atualizar. E aí ele morreu. Só se matou no meu computador. Ah, uma coisa que eu não falei também é que o macOS é muito rápido. Isso é uma coisa muito satisfatória quando você está trabalhando. E no caso do chip M1, o novo chip da Apple, as coisas ficam ainda mais rápidas, sabe? Para você buildar algum aplicativo, é tudo extremamente rápido. E as minhas experiências com Windows, elas sempre eram reduzidas, porque mesmo que parecesse que eu estava comprando um computador, no final das contas ele não durava muito. Depois de 2 anos, ele já começava a dar problema de tela azul, tive problemas, de forma resumida. Eu espero que isso daqui dure muito tempo. Eu posso eventualmente estar voltando a fazer vídeos sobre o sistema operacional se isso aqui me desapontar, mas até uma coisa que eu gosto muito é que a bateria dele dura bastante. Então eu gosto de, tô trabalhando aqui, agora eu quero ir pra cama um pouquinho, quero ir pro sofá lá na sala e eu não fico preocupado com a bateria. Já aconteceu de eu passar fim de semana fazer alguma viagem e eu só reparar que eu esqueci de levar o carregador dele quando eu tava voltando. Obviamente não era aquele uso intenso de 8 horas por dia, como é o caso quando eu tô trabalhando, mas assim, de passar horas vendo seriado com a namorada por dia e realmente ele não descarregar. E eu não posso deixar de falar, se você quer um computador para jogar, você não quer nem um Linux nem um Mac, você quer um Windows. Eu já vi até gente defender que é melhor ainda, por essa questão, ter um Mac, porque você vai se distrair menos, você não vai ficar instalando o jogo no computador. Mas vai ao seu critério, se você é uma pessoa que não pode deixar de jogar aquele jogo pesado, por exemplo, um GTA V, eu não sei o quão bem roda, mas eu imagino que não seja como num Windows com uma placa de vídeo boa. Mas é isso, pessoal, esse vídeo ficou bem maior do que eu esperava, eu espero não ter esquecido de dar nenhuma informação. Foi muito jogado, saí só tentando jogar o máximo de informação que eu conseguia. Eu espero que isso ajude vocês a decidirem que sistema operacional usar. Se você tem um computador com espaço suficiente e você está decidindo entre Windows ou Linux, faz sentido você fazer um dual boot e testar, ficar usando só o Linux, por exemplo, mas manter o Windows lá caso queira ter como escolher enquanto trabalha, principalmente se você usa algumas outras ferramentas. É uma coisa meio chata porque para cada coisa que você vai trabalhar, você vai ter que ficar reiniciando o computador, mas por muito tempo foi a minha vida, enquanto não tinha um Mac. Por favor, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, meu Instagram, na verdade tudo meu é @kevbeltrão. Se tiverem sugestões de vídeos novos, deixem nos comentários, eu já fiz vídeos baseados em comentários. E muito obrigado pela audiência. Valeu!